Vamos todos cantar de coração a Cruz de Malta. Estamos de volta com a Vasco TV Premier para falar sobre o CAPRES, o Centro Avançado de Prevenção, Recuperação e Rendimento Esportivo, que vai funcionar aqui em São Januário. Saiba exatamente o que é isso com os idealizadores desse projeto. Além da sigla, né? Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo. Em primeiro lugar, até na sigla, vem prevenção. E prevenção se dá com muito trabalho. Então, o que é o CAPRES? O CAPRES é um sistema onde não só tem uma pessoa responsável pela fisiologia, e sim cada integrante do CAPRES, seja ela da nutrição, da psicologia, da odontologia, da preparação física. Na preparação física, a gente divide em vários aspectos. A gente divide em transição, ou seja, quando o atleta machuca e tem que fazer a transição para o campo. Antes dele ir para o campo fazer as atividades finais, ele precisa passar por um processo de transição. Você tem prevenção, você tem saúde. Então é melhor tratar a prevenção do que remediar. Porque se você remedia, algum problema já aconteceu, você já perdeu o jogador por um período maior. Então, a recuperação que pode acontecer também, porque quando o jogador atleta é inerente ao futebol, o jogador machuca, e quando ele machuca, você tem um trabalho de recuperação acelerada, ou seja, se você previne, você tem mais saúde. Se você machuca com mais saúde, você recupera mais rápido. A gente quer um espaço, que na verdade será um espaço único no Brasil, e é uma coisa que foi elaborada ao longo dos anos que eu tenho na carreira de fisioterapeuta no futebol. Hoje eu funciono muito mais como coordenador científico que como fisioterapeuta, né? Ao invés de eu ficar na sala de fisioterapia tratando os atletas, eu funciono muito mais indo na sala de musculação, indicando um trabalho que o atleta precise, porque na fisioterapia, você quando faz o acompanhamento do atleta, você entende mais o atleta, como é o joelho dele, como é o tornozelo, como é o quadril, como é o ombro. E dia a dia você conhece as aflições do atleta, de uma dor que acomete ele de alguns anos, de alguns meses, de alguns dias. Você conhece bem, você tocando no atleta, você o conhece muito bem. Então a gente entende que a fisioterapia tem um olhar global do sistema. A gente entende que para isso funcionar precisa de protocolos. Então a gente montou alguns protocolos que são convencionais, por exemplo, na seleção da Alemanha, no Golden State Warriors. Como eu já havia trabalhado no Japão, eu trouxe do Japão a disciplina. Nós temos a técnica, nós temos o futebol, mas a disciplina do japonês é algo sensacional. Então eu trouxe essa disciplina como horário, treinamento em período integral, trabalho em período integral. Então, hoje o CAPRES chega às 7 da manhã e sai às 10 da noite, porque para fazer um bom trabalho, minucioso trabalho, sem erros, você precisa de muito tempo. Você precisa se disponibilizar, você precisa respirar o clube 24 horas. Então, sempre tem alguém de plantão fora do horário de treino. Por exemplo, agora não tem treino e tem um profissional na sala de musculação tomando conta, para direcionar o trabalho para cada atleta que precise. Como eu já passei em outros lugares que eu fui copiando esse sistema, eu costumo dizer que eu aglomerei seleção da Alemanha, Japão, alguns times do Brasil, juntei o que era bom e tentei transformar isso num resumo só no CAPRES. Quando nós fomos campeões do Campeonato Carioca, eu falei isso numa entrevista, que era muito bom comemorar o título, é ótimo, a torcida quer saber de vitória, a torcida quer saber de título, mas nós sabíamos que nós tínhamos uma luta muito grande no Vasco, que era reestruturar, que era reorganizar, que era refazer todo um trabalho para começar do zero. Isso tem um custo muito alto, não financeiro, mas de conceito. E nesse momento, a gente acredita que reestruturando, o Vasco vai galgar passos importantes para ser top no mundo. E a gente conseguiu, com essa metodologia, essa sim nós vamos dizer que é a única no Brasil, que é a metodologia de lesão zero. Para ser lesão zero,
custa tempo, dedicação e muito conhecimento. Então nós aglomeramos um grupo de pessoas que quiseram entender o conceito e agir da mesma maneira em período integral. Nós precisamos de pessoas ao invés de um fisiologista. Nós temos pessoas envolvidas no processo. Quais são essas pessoas? O dentista, o preparador físico, que eu disse que ela se subdivide em áreas, a preparação física. Temos o nutricionista, temos o psicólogo, temos todas as áreas envolvidas no processo. Agora vamos explicar isso individualmente. Por exemplo, o dentista. O que o dentista tem a ver com o CAPRES? O que o dentista tem a ver com performance? Porque todo o universo científico já define que as áreas precisam uma da outra, né? Os elos se conectam. E a odontologia tem toda uma fundamentação para performance. Como? A articulação temporomandibular, ela é avaliada pelo dentista e ela tem uma relação com a cadeia muscular de força. Os músculos envolvidos na cadeia posterior, envolvido com os níveis de força. Então o dentista avalia a articulação temporomandibular e se houver uma necessidade, antes de uma avaliação de força, ele coloca um dispositivo interoclusal na boca para treinar com esse equilíbrio da articulação temporomandibular. Imagina você que eu comece a treinar com um atleta e o atleta não consegue desenvolver a força que necessita, porque ele precisa fazer o desenvolvimento de força através da boca também. Então o dentista está envolvido no processo. Depois temos o preparador físico da sala de musculação, que tem um envolvimento fundamental no crescimento de força individual. Juntamente com a fisioterapia e a preparação física no campo, digamos assim, dá um suporte a essas duas vertentes aí, tanto trabalhando na recuperação de atletas, quanto na melhoria das capacidades físicas e de força, de potência, enfim, a nível estritamente muscular, né? E essa integração é extremamente importante, como falei, para que as coisas funcionem adequadamente. Então, tem a parte do jogador que está entregue, o jogador se lesionou, por exemplo, tem alguma lesão, o jogador fica entregue ao departamento médico, começa no início do trabalho muito mais ligado à fisioterapia e depois ele começa a fazer alguma coisa junto à preparação física. Inicialmente ele vem aqui para a musculação, então ele vai continuar, ele vai tratar e vai fazer algum trabalho aqui na sala de musculação. E tem o outro lado que é a parte de melhora de performance propriamente dito, que é o trabalho feito junto à preparação física, nos trabalhos que são feitos de força e de potência aqui na musculação, com o objetivo de melhorar a força do atleta para dar uma condição melhor de desempenho dele no campo, né? E tem também aquele dia que o atleta vem aqui, o trabalho de regeneração, o trabalho regenerativo que o atleta faz pós-jogo. Então ele vem a equipe quase toda que jogou, faz um trabalho regenerativo, um trabalho aqui na musculação e vai ajudar nesse trabalho de recuperação muscular do atleta para que no dia seguinte ele já tenha condições de treinar normalmente. Depois nós temos também a nutricionista, que vai fundamentar que tipo de alimento esse atleta precisa tomar para aquele determinado tipo de treino. A cada jogo a gente vem preparando o atleta e tentando corrigir algumas falhas que possam acontecer em relação ao trabalho de cada um. Cada um entrou dentro das suas condições. Uns precisaram perder peso, outros precisaram ganhar massa muscular, né, perder gordura, outros precisaram melhorar em algumas valências e a nutrição entra em todos esses momentos. O esporte é coletivo, a gente trabalha com alimentação coletiva, sendo que cada um deles tem uma orientação individual. Cada um sabe aquilo que precisa fazer dentro da orientação que já foi passada para ele. Tem o psicólogo. O que a psicóloga vai fazer? Tem pessoas que toleram treinamento. É só você parar para pensar. Você vai para uma academia de musculação, você não tem muita paciência para fazer aquilo, mas você precisa. Então você vai ter algum objetivo para você
se animar de fazer aquela atividade física. Então, na psicologia acontece da mesma forma. A gente tem recursos aqui que otimizem esse processo na preparação psicológica do atleta para a alta performance. Ou seja, o olhar aqui não é de um psicólogo assistencialista ou que vai só trabalhar com as demandas dos atletas. A gente provoca o rendimento, provoca o resultado através de atividades de grupo e individuais, fazendo com que o atleta ele entenda que a tua performance também passa pela preparação psicológica. Tem também a parte quando um atleta está lesionado, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Seja com a nutrição, seja com a fisioterapia, na qual o atleta ele tem que entender de uma forma integrada, principalmente no aspecto psicológico, a paciência, de etapa por etapa. É muito difícil esse processo. Existem técnicas mentais que aceleram o processo de recuperação, tudo feito em conjunto. Para tudo isso começar, talvez eu tenha começado pelo processo inverso, tem um médico. O médico ele precisa fazer o diagnóstico para que nós saibamos como esse atleta está de saúde. Então o médico também vai fazer a sua avaliação e definir o diagnóstico médico para que nós possamos agir. Então lá no início, antes de tudo, tem um diagnóstico médico. Então essa interação entre as disciplinas é fundamental. É diferente de multidisciplinar. Multidisciplinar todos os clubes têm. O importante é transdisciplinar. Uma área se comunica com a outra. Eu vou dar treino de explosão. Eu preciso estar me comunicando com a nutricionista para suplementar para aquele treino. Vai ter um treino de potência na sala de musculação. Precisa ser comunicado a psicóloga, a nutricionista e saber se ele foi avaliado pelo dentista. Porque senão você vai jogar aquele treinamento fora, ele não está capacitado para receber aquele treinamento. Mas o conceito, esse a gente não encontra em lugar nenhum, porque é o intelecto, é a inteligência. E a gente conseguiu implantar isso com sucesso. A gente pode acreditar que hoje o sistema, o conceito realmente ele foi aprovado pelos atletas e pela comissão. A Vasco TV Premier fica por aqui. Tenham todos uma excelente semana. Tchau! Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço,